Bom, gurizada, continuamos falando de Roma, né, da civilização romana, da grande civilização romana, para nós fecharmos a nossa fala dessa semana, né? Algumas outras características dos romanos que eu destacaria. Questão social. Roma viveu uma das mais importantes desigualdades sociais da história, entre patrícios e plebeus. Né? Quem eram os patrícios? Eram os nobres, né? Donos de terra, tinham todos os privilégios. Plebeus quem era? Era o povo. Né? A plebe era o povo, os trabalhadores. Que inclusive dentro da ideia de plebeu, vocês têm desde grandes comerciantes que não eram nobres, até trabalhadores que trabalhavam por salários. Todos esses existiam. Tinha salário em Roma? Tinha. Roma tinha moeda, tinha salário. Né? Embora houvesse uma terceira classe em Roma que era ainda menos valorizada do que a plebe, os escravos. Já comentamos que Roma é uma sociedade escravista. Só temos que tomar cuidado porque em Roma, na fase da república, a plebe vai conquistar direitos. E muitos direitos. Né? Graças a uma série de lutas sociais. Roma é marcada por lutas sociais do povo por direitos. Nós vamos ter, por exemplo, dois juízes, dois juristas, né? Dois tribunos da plebe, na verdade, que eram representantes do povo no Senado. Dois tribunos da plebe, nem eram juristas, eram tribunos da plebe. Dois irmãos, o Tibério Graco e o Caio Graco, que vão lutar pelos desfavorecidos, através pedindo a venda do trigo a um preço mais barato, eram as leis frumentárias, né? A venda do trigo a um preço mais barato, uma melhor distribuição de renda, reforma agrária. Esses irmãos vão lutar por isso, vão acabar os dois sendo assassinados, mas eles vão lutar por esses direitos. Nós vamos ter também na fase da República um escravo que vai formar um exército de escravos para lutar contra a opressão em Roma. Estamos falando do escravo Spartacus, um gladiador que vai formar um exército de escravos. Tem uma série muito boa sobre isso, né? Inclusive acho que tem no Netflix a tal da série, acho que tem, né? A tal da série Spartacus, que fala do exército de escravos que lutou pela liberdade dentro de Roma. O que aconteceu com eles? Todos assassinados. Nós vamos ter, além disso, uma série de outros líderes que vão lutar por mudanças dentro da sociedade romana na fase da república. Roma teve 3 fases na sua história: a monarquia, a república e o império. O próprio Júlio César, que é na fase da república, César não era imperador, como todo mundo diz. Júlio César foi ditador perpétuo de Roma e cônsul vitalício, mas ele não foi imperador. O primeiro imperador de Roma foi o sobrinho dele, que chegou ao poder depois que César foi assassinado e depois de uma disputa pelo poder, né? Principalmente contra Marco Antônio. Estamos falando de Caio Otávio, que quando chegar ao poder vai passar a chamar Caio Otávio Augustus. Caio Otávio Augustus é o primeiro imperador de Roma. Ele vem depois de César. César não chegou a ser imperador. O César foi um cara que fez muitas reformas a favor dos mais pobres. Por exemplo, a própria ideia de reforma agrária, distribuindo terra para os soldados. César combateu os privilégios da elite patrícia. César combateu o privilégio do Senado, onde no Senado só os nobres poderiam ocupar cargos, eram os patrícios. Então, na fase da República, Roma teve muitas lutas sociais. Graças a essas lutas sociais, a plebe conquistou direitos. Roma nunca virou uma democracia. Até porque, quando esses nobres passarem a perder direitos, a camada mais rica da plebe vai se tornar poderosa, vai tomar o poder. E os desfavorecidos vão continuar desfavorecidos. Né? O fato de uma parte da plebe tomar o poder no final da República, né, e consolidar seu poder no Império, durante o Império os patrícios vão enfraquecendo cada vez mais, isso não faz com que os pobres deixem de ser pobres e os escravos deixem de ser escravos. Então Roma vai manter a sua exclusão social ao longo da história, mas temos que lembrar que em Roma houve importantes conquistas sociais e lutas sociais do povo, da plebe. Ainda destacaria, continuando aquele esquema que nós estávamos seguindo. Outra coisa que eu destaco em Roma, a questão da religião. Os romanos são politeístas, e dentro daquela ideia de que os romanos copiam a cultura dos gregos e incorporam para si, trazem para si a cultura dos gregos, os romanos vão copiar os deuses gregos, trocando os nomes deles. Né? Então vocês vão ver que os deuses gregos têm 2 nomes, o nome grego e o nome romano. E os romanos vão manter a ideia politeísta. Só a mitologia grega que vai decair em Roma. Porque os romanos não têm a criatividade para criar aquela multiplicidade de relações entre os deuses.
Os deuses romanos continuam antropocêntricos, os deuses romanos continuam politeístas, mas a mitologia romana é mais pobre do que a mitologia grega. Temos que tomar cuidado porque Roma, no final da sua história, vai virar monoteísta. O Império Romano, que era politeísta, no final do Império, a gente chama de Baixo Império Romano, durante o Baixo Império Romano, Roma vai se tornar monoteísta e dentro de Roma vai surgir o cristianismo, né? Que surge como uma conversão de Roma ao monoteísmo e, mais do que isso, como uma religião ligada ao poder. Porque o cristianismo vai, embora os cristãos tenham surgido como um grupo na Palestina, né? Um grupo de judeus que passa a acreditar que um judeu é Deus e filho de Deus. Estamos falando de Jesus. Daí surge o cristianismo, em cima da figura de Jesus. Esse judeu que para os cristãos é Deus, é pai e filho, dentro de uma mesma personificação. Embora esses judeus que se separam do judaísmo por crerem em Cristo e criam o cristianismo, embora esses primeiros cristãos tenham sido perseguidos, o cristianismo vai se espalhar dentro de Roma, principalmente entre os mais pobres, entre os pobres e os escravos. O cristianismo é uma religião que surge revolucionária, né? Dentro de uma ideia que Roma não conseguiu combater, a ideia de que tu pode até ser oprimido nessa vida, mas tu vai ter o paraíso se tu for um homem de boa vontade, se tu for um homem de bem. Por mais que te oprimam nessa existência, haverá um paraíso para os homens de boa vontade, para os seguidores de Cristo, para os seguidores da obra de Deus. Essa ideia é revolucionária porque ela dá esperança aos humildes, aos oprimidos, aos explorados, e por isso o cristianismo se espalha entre os oprimidos. O cristianismo, ele surge no Alto Império Romano. A obra de Cristo se dá durante o governo de Otávio Augusto, o primeiro imperador. Ali se dá a vida de Cristo. Cristo morre já no governo de Tibério, o segundo imperador, e a partir daí nós temos a expansão do cristianismo, muito rapidamente. Tanto que logo em seguida nós vamos ter um imperador já preocupado com o cristianismo, que passa a perseguir violentamente os cristãos. Nero, a besta da Bíblia, o anticristo, né? O 666, né? Nero vai ser um dos que vai se destacar na violenta perseguição aos cristãos, porque o cristianismo se espalha, como eu disse, entre os oprimidos. Chega um ponto que a elite romana era politeísta, mas o povo já era monoteísta. E então os imperadores passam a se converter ao cristianismo para manter o apoio do povo, para manter o apoio dos excluídos. Por isso, inclusive, que nós vamos ter Constantino se declarando cristão, o primeiro imperador cristão, Constantino, né? E a partir daí, a partir do momento em que os imperadores se convertem ao cristianismo, estes imperadores passam a organizar o cristianismo, formando uma igreja associada ao poder, de onde surge a Igreja Católica, a primeira religião cristã. A primeira igreja cristã, religião não, a primeira igreja cristã. Se o cristianismo surge entre os judeus na Palestina dominada por Roma, se para os cristãos os romanos são os opressores, a Igreja Católica surge como uma construção do Império Romano, né? Dentro de uma igreja associada ao poder. Uma igreja que, inclusive, vai se mostrar mais poderosa do que o próprio Império Romano. Roma vai cair e a igreja vai se consolidar como um grande guia espiritual do Ocidente, pelo menos até o século XVI, depois de Cristo, quando surgem as religiões protestantes. Tá? Bom, quanto à questão da forma de pensar, nós já comentamos de que os romanos são práticos, violentos, né? Eles não têm a genialidade dos gregos, mas eles têm uma praticidade que os gregos não tiveram. Os romanos têm uma visão realista que os gregos não tiveram. Não que seja bom nem que seja ruim, mas os romanos são mais realistas e práticos do que os gregos. Tá? É só nós pensarmos nas diversões. O grego se divertia fazendo o quê? Indo ao teatro, ver tragédias, escutar a declamação de poesias. E os romanos se divertiam fazendo o quê? Vendo os escravos serem mortos no Coliseu. É a diversão de gregos e de romanos. Os gregos, um povo refinado, os romanos, um povo bastante violento. Tá? E muito orgulhoso da sua violência. Os romanos tinham muito orgulho da sua violência. Ainda, se quando nós vimos os gregos, eu comentei da democracia de Atenas,
Quando nós estudamos os romanos, nós temos que destacar que a primeira república do mundo foi a romana. Roma foi uma república antes de ser um império. A história de Roma tem 3 fases: a monarquia, a república e o império. Tá? E Roma vai se destacar na sua fase republicana por um órgão político muito importante dentro de Roma, na república. No império, esse órgão enfraquece: o Senado. Os senadores mandavam e desmandavam em Roma. E o Senado é uma grande criação de Roma para a política mundial. Tá? Até hoje o mundo, em geral, tem a figura do Senado e dos senadores, cópia dos romanos. Ainda, na arte romana, uma arte prática, assim como a vida, na arte dos romanos eram práticos. Por exemplo, a arquitetura romana é extraordinária. Usada para quê? Prédios públicos e prédios religiosos, principalmente prédios públicos. Né? Um dos grandes exemplos da arquitetura romana são os prédios dedicados ao direito. Os romanos são apaixonados por leis. Apaixonados por leis. E por isso nós temos os fóruns romanos. Né? Outro destaque que eu faço para a arquitetura romana: a construção das termas. Os romanos eram apaixonados por banhos. Era um povo muito ligado à água. Né? E os romanos tinham imensas termas, imensas, onde centenas e centenas de pessoas diariamente tomavam banho, em geral naquelas existiam 3 imensas piscinas, né? Um com água escaldante, outra com água morna e outra com água gelada, e passavam o dia andando nessas termas aí. Até porque os romanos também, como eu disse para vocês, são muito práticos da política. Na fase do império, por exemplo, os imperadores perceberam que precisavam que o povo não se revoltasse. Não tinha emprego para o povo na fase do império, porque Roma era tão grande e Roma era tão poderosa que não tinha emprego para o povo. E o povo estava protestando. O que Roma faz então? Os imperadores romanos estabelecem a chamada política do pão e circo: alimento e diversão a baixo custo. Para com isso o povo passar o dia, desculpa o palavreado, de bucho cheio, né, se entretendo em corridas, no Coliseu, com lutas. E com isso o povo tinha alimento e diversão dadas pelo Estado, ou financiadas pelo Estado, porque era muito barata a entrada para isso. Mas vão dizer, pô, mas de onde é que veio o dinheiro para o governo romano fazer isso? Das conquistas. Roma se expandia, oprimia outros povos, saqueava outros povos, e com esse dinheiro Roma garantia a sua paz interna. Tá? Essa é a chamada política do pão e circo, que vai marcar o Império Romano. Bom, por isso a arte romana é muito prática. Outro exemplo: os aquedutos que levavam a água de Roma até as casas ou até os poços públicos. Veja que a ligação de Roma sempre com as águas. As estradas, os romanos são exímios construtores de estradas. Outro exemplo da arte prática de Roma. Né? Esculturas usadas para fazer bustos de políticos, para fazer homenagens aos deuses. Vejam que a arte deles é toda prática, toda com uma função prática para eles. Essa é a questão da arte dos romanos. Bom, e a questão da decadência? Como é que um povo tão poderoso e um império tão grandioso pôde cair? A decadência de Roma está relacionada a uma série de problemas internos. Roma caiu por problemas internos. Né? Roma caiu por disputas pelo poder entre os generais, os imperadores, né? Principalmente entre generais e imperadores, que vão disputar o poder na fase imperial, gerando o enfraquecimento de Roma. Roma vai ser vítima da falta de controle de seus líderes, dos abusos de poder de seus líderes, imperadores que consideravam que o poder era deles e tudo que houvesse em Roma era deles. Roma foi um império muito opressor, mesmo para a sua população. Mesmo a população romana sofria com a opressão. Né? E os abusos de poder foram minando o Império Romano. Além disso, os povos dominados por Roma nunca se sentiram totalmente romanos. Por mais que Roma fizesse as obras lá, por mais que Roma levasse sua cultura para lá, esses povos se consideravam oprimidos. E quando tiveram a chance de se unir para derrubar o Império Romano, se uniram. Além disso, nós temos uma série de outras circunstâncias que enfraqueceram o Império Romano. Falta de escravos. Bom, Roma teve falta de escravos? Teve, porque no Império Romano, Roma se tornou tão grande, mas tão grande, que alguns imperadores, em especial o imperador Adriano, tomam a atitude de não expandir mais as fronteiras, porque não tinha mais como cuidar de tanta terra assim. E o imperador Adriano então decreta a tal da Pax Romana, ou Paz Augusta, onde Roma opta por defender suas fronteiras.
e não se expandir mais. Qual é o problema disso? Se tu não te expande, tu não consegue mais escravos. E começam a faltar trabalhadores, principalmente no campo. Eles vão dizer, por que não bota o povo para trabalhar? Porque o povo estava acostumado com pão e circo. E o povo não queria mais trabalhar, queria viver às custas dos escravos, que começaram a escassear. Então, tem uma série de fatores que vão gerando a decadência de Roma. Roma vai estar enfraquecida internamente. Não só enfraquecida internamente, Roma vai se dividir em dois. Né? Porque Roma vai dividir, no governo do imperador Teodósio, Roma vai se dividir em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Né? Roma se divide em dois grandes impérios. O Império Romano do Ocidente vai cair no ano de 476 depois de Cristo, atacado pelos povos bárbaros. Povos bárbaros, povos vindos do norte das fronteiras de Roma. Povos que Roma não quis dominar quando teve condições. E agora se uniam para invadir Roma, em especial invadir o Império Romano do Ocidente. Estamos falando dos ângulos, dos saxões, dos bretões, dos visigodos, dos ostrogodos, dos burgúndios, dos alanos, dos alamanos, dos francos, né? Vários visigodos, vários povos que vão se unir e vão atacar Roma. Roma, pelos seus problemas internos, não conseguia mais estruturar o seu exército para impedir as invasões. E vários povos passam a invadir vários pedaços de Roma. E o Império Romano vai se tornando um monte de reinos fragmentados. Dentro destes reinos, nobres passam a brigar pelo poder uns contra os outros, enfraquecendo e dividindo ainda mais esses reinos. O que está surgindo no final de Roma com essas divisões todas? Os feudos. Roma está se feudalizando. E esses nobres bárbaros que estão invadindo Roma, logo, logo vão ser chamados de senhores feudais. De Roma vai surgir o feudalismo. O Império Romano do Oriente vai resistir. Mais aproximadamente 1000 anos. Só que aí nós não vamos mais chamá-lo de Império Romano do Oriente, nós vamos chamá-lo de Império Bizantino. Com isso, nós demos uma rápida olhada nos gregos e nos romanos, né? E eu mostro algumas imagens para vocês verem sobre os romanos. Essas imagens vão estar lá no nosso aba do KBG. Olha algumas imagens aí. Nós temos aí, por exemplo, os aquedutos romanos, uma marca da arte romana. Aqui o busto de Júlio César, o grande ditador de Roma, né, que acabou sendo morto no Senado. Ainda o Senado. Aí vocês veem como era o Senado romano. Tá? Quem estava discursando aí? Um político chamado Cícero, um dos políticos mais importantes da história de Roma. Símbolo da cultura romana, símbolo da violência de Roma, o Coliseu. Diversão que os romanos eram apaixonados, as lutas dos gladiadores. Olhem o tamanho do Império Romano. Olhem o que Roma dominou. Tudo que está em cor mais clara era Roma. Tá? E fiquem impressionados com o tamanho que Roma adquiriu. Considera-se Roma um dos 3 ou 4 maiores impérios da história da humanidade, junto com o Império Inglês do século XIX, junto com o Império dos Mongóis de Gengis Khan, né? Junto ao Império de Alexandre o Grande. São alguns dos grandes impérios da história. Aqui nós temos o Júlio César, quando ele foi tomar o poder em Roma. Aqui, ó, isso é hoje em dia, né? Os resquícios, né, da civilização romana. Aqui, o mito fundador, você sabe que a civilização romana surgiu em torno da cidade de Roma, a partir de 2 irmãos que perderam os pais e foram amamentados e criados por uma loba, o Rômulo e o Remo, para quem gosta de futebol, esse é o símbolo do time do Roma, da Roma, né, que é o time principal da cidade de Roma, capital da Itália. E aqui, um dos grandes exemplos da arte romana, as estradas que até hoje são usadas lá na Itália. Tá, pessoal? Então vocês têm aí algumas coisas sobre Roma e com isso nós fechamos a nossa aula desta semana. Tá? Espero que tenham gostado. Depois eu vou deixar ali material complementar, exercícios, imagens e a tarefa da semana. Forte abraço, pessoal.